Olá, pessoal, mais uma aula de geografia. Essa é a 35, tá? Geografia 35. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns problemas ambientais agora. Vocês sabem que quando a gente tem poluição, podemos falar de poluição, mas temos que falar da poluição em específico também. Não podemos falar só poluição. Por exemplo, se ela acontece no ar, poluição do ar ou poluição atmosférica, tá? Quando ela ocorre na água, poluição da água, no solo. E nós temos que entender como cada poluição dessa acontece, tá? A poluição acontece em todos os lugares. Todo o ecossistema acontece algum tipo de poluição, porque o ser humano polui. Infelizmente, de alguma maneira, os dejetos têm que ser depositados e esses dejetos, às vezes, não têm os fins mais propícios. A gente podia colocar, por exemplo, que existem empresas que acabam com o seu lixo de uma maneira menos poluente possível, mas que não deixa de poluir. E que tem empresas que poluem o máximo que podem. Nós temos sistemas e órgãos que fiscalizam isso. Contudo, nem tudo eles podem ver, tá? O fator mais importante quando a gente conhece como a poluição acontece é fazer o máximo possível para preservar a natureza, quando você tem que depositar algum dejeto. Então, os maiores responsáveis pelas poluições do ar, por exemplo, são as indústrias. Por quê? Porque pelo enorme poluente que jogam no ar de fumaça de grandes fornalhas. Também tem a da água, quando você solta o esgoto que tem produto químico e eles vão parar em rios. Então, existem maneiras de poluir menos, mas como eu disse a vocês, sempre acaba poluindo. Então, de alguma forma, nós temos que procurar meios para que essa poluição seja a menor possível, em todos os aspectos, no solo principalmente, porque o solo, quando ele é poluído, ele atinge os lençóis de água, né? Ele atingindo os lençóis freáticos, aí nós temos dois tipos de poluição, a do solo e a da água. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Todos os grandes empresários, os donos de indústria, eles precisam ver que para a gente fabricar alguma coisa, a gente tem que poluir menos possível, tá? Então, tem algumas perguntas aqui, ó. Por que plantas e animais mortos em condições naturais não prejudicam o ambiente? Ah, olha bem. Se você tem um animal que ele morreu lá no meio da selva, deixar ele ali é uma poluição? Pense bem, a deteriorização, né, do corpo do animal, de certa forma, vai contribuir para o solo. Isso é muito interessante. Você acha, professora, mas é carne estragada. Sim, nós não fazemos a adubação do solo com esse tipo de coisas? Com coisas em decomposição, a professora já falou com vocês a esse respeito. Então, pensem nisso para responder essa pergunta. Quando o ar pode ficar poluído? Dê exemplos. Eu já falei aqui. O que pode poluir as águas dos rios? Também, pense direitinho. O que pode causar a poluição do solo? Olha lá. Como podemos colaborar para melhorar o ar que respiramos? Continue. E o que eu comecei, então eu coloquei lá, que dá para plantar árvores, ande mais a pé, menos de carro, que daí vai ter menos poluição. E aí eu deixei um lugar aí para vocês continuarem, tá? Eu pus duas coisas mais, assim, óbvias nesse sentido. Agora eu quero que vocês coloquem as demais. Ok, gente? O vídeo ficou compridinho, mas deu para vocês entenderem. Qualquer coisa chama a professora, eu ajudo, tá? Não esquece de pôr nome nas folhas, todas, por favor. Tá? Tô aqui à disposição. Até mais.